Boa tarde. Boa tarde à turma do Sistema Fé Comércio, Sesc e Senac, que fazem presente com a gente, e a turma da New Design também. O Sebrae Minas tem o prazer de recebê-los para a apresentação da palestra SenseMake, o desafio das empresas para a tomada de decisões estratégicas. Este evento abre o programa Convergência Visual de Dados, que compreende as técnicas, ferramentas e as competências utilizadas para facilitar o entendimento de dados e informações com recursos predominantemente visuais. Nossa palestrante é Denise, ela é especialista em palestras na área de gestão, inovação, design thinking e educação. É graduada em design com especialização em gestão estratégica de informação pela UFMG e mestre em educação tecnológica pelo Cefet. Para a abertura deste encontro, eu convido o nosso diretor de operações, Fábio Veras. Pessoal, boa tarde a todos. Da primeira vez que eu estava aqui, quando eu cheguei, eu disse que eu tinha tantas coisas para dizer com vocês, parafraseando Roberto Carlos, mas que com palavras não sabia dizer. E agora eu tenho mais coisas ainda para dizer para todos, mas tenho menos palavras para falar. Nesses 4 meses que a gente está aqui conversando e construindo com o Afonso, com o Luiz e com o presidente Lázaro, eu quero aproveitar do espaço de novidade que o Sebrae é para mim, e quis aproveitar e construímos isso, para trazer para vocês algumas reflexões sobre para onde estamos indo, como estamos indo, o que de bacana que a gente está fazendo, mas para mim fica claro que nesse mundo aí de volume de informação inacreditável, né, eu já não estou conseguindo nem ler todos os e-mails que chegam para mim, além das coisas que eu gostaria de ler, de literatura técnica, dos casos de sucesso que a gente tem, eu fico imaginando o papel de cada técnico, de cada equipe, de cada time, em como filtrar o volume de coisas e como redescobrir o que é essencial na atividade do Sebrae. E às vezes, quando a gente fica muito tempo fazendo a mesma coisa, a gente faz muito bem feito a mesma coisa. E a ideia é exatamente a gente refletir um pouco sobre o que a gente está fazendo. Lá numa reunião de planejamento do Sebrae Nacional, eu pude conversar com os diretores dos outros estados, com o diretor nacional, Carlos Alberto, e o nosso site, para mim, é uma expressão disso, né? Eu saúdo o pessoal da Federação do Comércio aí, que o presidente Lázaro pediu para estar aqui. E só para vocês verem como esse é um movimento que se espalha, eu acho que depois da apresentação da Denise as coisas vão ficando mais claras, que aqui a gente não está iniciando um movimento de fazer um PowerPoint mais bonitinho, né? O que a gente está começando a construir aqui é uma coisa mais estruturada. Mas a gente começar a pensar fora da caixa. E quando a gente pensa visualmente, a gente resgata um pouco o que é essencial. Voltando à questão das conversas lá com os outros estados e com o Sebrae. O nosso site é a expressão disso. O nosso site tem muitas coisas legais, programas, conteúdos. Nosso site ele é uma mina de conteúdo. E o site fala tudo que a gente quer para fora. Mas será que o nosso cliente quer ver tudo que a gente tem para falar? Como é que é a melhor disposição disso, né? E aqui, a construção que a gente começa hoje no Sebrae, não é a de simplificar a complexidade. Porque simplificar a complexidade seria ser reducionista, seria dizer que tem coisas que são muito complexas ou complicadas e que a gente não vai tratar. Mas é dar clareza à complexidade. Eleger prioridades e definir para onde a gente vai. Nós temos, por exemplo, no programa Negócio a Negócio, uma meta de número, uma meta mobilizadora. Nós temos que atender o maior número de empresas dentro dos números estabelecidos.
E a gente não vai mudar isso, a gente vai continuar isso na integração de sistema, sistema nacional, sistema estadual. Mas nas equipes de conhecimento, eu coloco sempre a reflexão, a seguinte pergunta, a seguinte colocação. Aonde a intervenção do SEBRAE gera o melhor reflexo econômico para as micro e pequenas empresas? Então, às vezes você tem um projeto que atende 1.800 empresas, micro e pequenas empresas, num dado lugar, você capacita em gestão, você melhora o nível, e você tenta medir um pouco depois que reflexo que teve aqui em aumento de vendas, aumento de emprego. Mas pode ser que a nossa intervenção num programa de capacitação de fornecedores sobre 40 empresas gere um volume financeiro de oportunidades de negócio para um número superior às de 1.800 empresas que a gente tem em foco. Então, na verdade, nós não estamos tratando aqui do que a gente deve fazer ou do que a gente não deve fazer, mas a gente está tratando de compreender a realidade de onde a gente intervém e tomar a decisão. Não, aqui a gente vai tratar 1.800 empresas dessa forma. Aqui a gente não vai adotar esse modelo. Aqui a gente vai adotar um modelo num conjunto de capacitação ou outras que gerem um melhor reflexo para a micro e pequena empresa. E é importante a gente ter claro também que não estamos tratando de novas ondas, de modismos, né? Então, quando a Denise trouxe a expressão sense making, eu falei, mas o que é sense making? Ela vai dizer aí o que é, mas é mais ou menos isso, é tornar clara a complexidade. E quando a gente pensa visualmente, a gente vai mais rápido no que é essencial, a gente começa a questionar um pouco o que a gente está fazendo. Porque aqui tem muita essa coisa de preencher o relatório, de entregar o resultado, né? O que é o resultado? O resultado é o relatório ou o resultado é a efetividade do que a gente está entregando? E a gente começar a refletir de forma muito tranquila, no sentido da gente seguir uma direção de uma entidade que está atualizada com o que a gente está fazendo. A Denise faz esse trabalho. E quando a equipe de inovação do Anísio e a André buscaram um profissional no Brasil, tiveram a grata surpresa de descobrir que tinha uma pessoa que morava em Belo Horizonte, que faz esse trabalho pelo Grupo Fiat. Talvez depois você possa falar um pouco o que é essa experiência, ensinando desde um grupo de vendedores fazer um relatório de venda e um relatório de ação que permite eles refinar melhor que indicadores são e que devem ser medidos, etc. O presidente Lázaro conheceu essa proposta, então validou, endossou, já até convidou a Denise para fazer o trabalho idêntico na Federação do Comércio, e temos aqui um grupo de algumas pessoas da Federação do Comércio nessa direção, que é um movimento de simplificação. A despeito da CGU, do TCU, do SEBRAE Nacional, da SGE, dos relatórios, a gente resgata um pouco o que a gente está fazendo, aonde a gente tem que intervir, que caixinhas são essas, qual é o melhor modelo, a despeito da extrema competência que a gente já tem. E aqui não vai dar para mostrar, porque a visualização do vídeo ela não ficou legal. O infográfico que a gente fez escolhemos aleatoriamente uma cidade, Uberlândia, e procuramos entender qual é a identidade empresarial de Uberlândia. Quantas microempresas existem em Uberlândia? De que setores? Quantas pequenas empresas existem? De que setores? E fizemos um gráfico nessa linha de o que guia, o que deve guiar o nosso olhar, e esse gráfico indicava o seguinte: a gente pegou massa salarial, então quem paga mais, por número de empregos gerados. E fizemos uma escolha dos 30 segmentos com maior expressão visual nesse gráfico. E a gente descobre o seguinte: em Uberlândia, para citar os dois casos melhor posicionados, entre quem paga mais e emprega mais gente. O primeiro lugar foi a atividade de ensino, e o segundo lugar foi abate de aves, abate de animais suínos e aves. E aí um outro gráfico a gente pegou e falou assim: qual foi a intervenção do SEBRAE em Uberlândia? E a gente descobriu um conjunto de ações. O Marvin, que deve estar nos ouvindo aí, dissecamos a ação lá em Uberlândia. É só a cidade de Uberlândia, não a regional.
identificamos que na cidade de Uberlândia a gente tem mais de 1/3 do orçamento em relação aos atendimentos individuais, quase 1/3 do orçamento no segmento de TI, de Tecnologia da Informação de Uberlândia, que é um segmento extraordinário. Agora mesmo saiu uma matéria de uma empresa de lá que desenvolveu o melhor software do Brasil, desenvolvido para o grupo HSBC. Enfim, mas agora a gente vai poder medir um pouco a nossa intervenção. E nos últimos 5 anos, quanto que a gente investiu em TI? Quanto que a gente investiu no setor de comércio, no setor de serviço, em Uberlândia, em Teófilo Otoni, na cidade que a gente quiser. Mas o mais importante é que essa informação visual, ela nos permite um olhar mais fácil sobre o processo a todos nós, as áreas de conhecimento, as áreas setoriais, as regionais, e eu acredito convictamente, porque a gente vai compartilhar com vocês esses primeiros produtos visuais, que a gente vai poder fazer uma reflexão sobre a proposta orçamentária de 2014 de uma maneira muito mais rica, de uma maneira muito mais leve. Falar que é muito mais inteligente é um pouco pressuposto, é um pouco presunçoso, mas com pressupostos de razão mais claros e mais convergentes. O Afonso e o Luiz Márcio foram chamados aí para uma reunião com o setor de planificação de última hora, estão programados a estar aqui. Então, quero dizer para vocês que esse é um programa do sistema, da instituição. Afonso, Luiz e o presidente Lázaro. E eu acredito que na capacitação que a gente vai ter, começando hoje com essa apresentação da Denise, e depois na primeira turma de 20 pessoas, 5 módulos, é uma capacitação extensa de muitas horas, e depois vamos ter, provavelmente uma segunda turma, a gente está iniciando um movimento de maior convergência entre todos nós, onde mercado, educação, tecnologia, o gerente regional, a área setorial da indústria, do agronegócio e do comércio, começam a conversar sobre a mesma coisa com base no mesmo conjunto de informações facilmente assimiláveis. Então, acho que a casa inicia, de alguma maneira, uma trajetória diferente, uma trajetória, foi recomendado pela Denise não usar a expressão modernidade, o bonde da modernidade, que é um pouco kit, mas alguma palavra análoga à modernidade. A gente caminha para o que é atual, para o que as multinacionais estão fazendo, que é exatamente a gente resgatar o que é essencial na nossa atividade e, com isso, prover satisfação para o cliente e prover clareza e satisfação para cada um de nós colaboradores. Então, peço a Denise para vir aqui começar essa apresentação. Boa tarde, então. A gente começou essa conversa já tem uns 6 meses, acho quase isso, então eu estou muito feliz de finalmente a gente começar hoje o programa de capacitação. Vou tentar não ficar andando muito assim para não distrair vocês, mas só resgatar, né, essa parceria com o Sebrae. Ela começou em 2010, quando o Sebrae me convidou para desenvolver uma capacitação em Design Thinking, por coincidência em Uberlândia. Então eu conheci o Sebrae por meio da Andréa Tristão e do Anísio, e nós fizemos esse trabalho, começamos um movimento. Eu sei que a casa já está se desenvolvendo nisso, e hoje o assunto dessa palestra e dessa capacitação, Sense Making, nada mais é do que uma das competências em design. Então, é uma maturidade que o Sebrae está chegando hoje. Ao mesmo tempo, se eu perguntar para vocês, quem já leu alguma coisa sobre Sense Making? Sinaliza para mim. Uma pessoa, 2, umas 3. Sense Making, nos próximos anos, a gente vai ouvir falar de mais livros, artigos. O MIT, onde que está o MIT elegeu, eu aponto para onde? O MIT elegeu para o seu programa de desenvolvimento de líderes, recentemente, 4 competências críticas para uma liderança efetiva
nos dias de hoje e nesse mundo que vai ficando cada vez mais complexo. Sense Making, Visioning, Relating e Venting. Eu espero ter outras oportunidades para discutir os três, mas hoje o nosso assunto, então, é Sense Making. Basicamente, Sense Making é o tipo de palavra que fica melhor no inglês do que em português. O português vai ficando muito grande. Basicamente é como a gente interpreta o mundo que nos cerca com o objetivo de agir sobre ele. Basicamente é isso. É um exercício de interpretação. Mas por que isso é uma competência crítica? Se a gente imaginar, voltar alguns anos, na época das grandes navegações, ouvia-se muito falar de outros mundos, mas os dados, as informações não eram precisas. Se você pega um mapa dessa época, ele é cheio de elementos estranhos, animais, fantasiosos, porque as pessoas não tinham precisão. Então as pessoas imaginavam para poder representar. Hoje, quando a gente pega um mapeamento como esse feito pelo Facebook, como é que está a conectividade no mundo, quantidade de informações trocadas entre os países, a gente percebe que não só a gente tem dados precisos, informações precisas, mas que a complexidade disso é muito maior do que a gente consegue processar. Como resultado, a gente tem estresse no dia a dia. Você chega de férias e não dá conta da quantidade de e-mails, você mal consegue separar o que é joio e o que é trigo. E hoje a competência não é gerar os dados. A gente tem uma base de dados, a gente fala em data mining, é como eu interpreto esses dados. Como eu desenvolvo um pensamento analítico, sistêmico e criativo. Por que criativo? Essa é a realidade. O Fábio falou que do trabalho que eu desenvolvo na Fiat, é um trabalho também nessa linha lá. Eu ajudei a criar o programa de desenvolvimento de líderes. E uma das competências que a gente está trabalhando é justamente Sense Making. A área de BI é uma área nova naquela empresa. E o que a gente percebeu de gap de competência? Os dados estão lá. Qual é a competência que falta? Como que eu dou sentido? Como eu analiso? Mesmo um gráfico, como que eu analiso um gráfico? É uma competência que é muito mal ou quase não é trabalhada nas escolas. Nenhuma escola. E aí a gente se depara nas empresas com uma série de relatórios. Quando eu entrei aqui, o Fábio me falou, olha, a gente tem muita pesquisa. Muita pesquisa. A gente tem muitos dados, a gente tem muitos relatórios. O Sebrae é muito bom nisso. A gente precisa agora começar a entender melhor e ter mais agilidade para tomar decisão. E aí eu fico imaginando o papel da liderança diante, se esses relatórios fossem todos impressos. Como é que esse líder lida com essa quantidade de informação disponível? E o mais frustrante, eu acho que o mais estressante é saber que em algum lugar existe uma informação que é muito importante. Ali dentro existe potencialmente algo que pode impactar o negócio. Então, o que a gente diz hoje, que nós somos data makers, o tempo todo a gente está produzindo dados, querendo ou não, tudo que a gente faz está registrado, as nossas ligações telefônicas, agora mesmo estão me filmando, isso aqui vai estar no YouTube, ou seja, essa rapidez ela é exponencial em relação a alguns anos, mas a gente tem que se tornar melhores fazedores de sentido, sense makers. Então, tão importante quanto o data mining, achar valor na nossa base de dados, é o data meaning, criar, achar e criar, atribuir significado. Então, hoje a gente precisa ser capaz de não só entender esses dados, mas criar novas perguntas. Esse é um trabalho muito interessante. Prestem atenção aqui, por favor. É um mapa mundi, como os dois outros que eu mostrei, só que aqui a pergunta é, faz sentido, em pleno século XXI, a gente ficar preocupado com distância geográfica? O que é longe e o que é perto hoje? Então aqui eu assinalei Tóquio e uma cidade aqui na Rússia. Quando você, esse é um sistema dinâmico, eu só coloquei um print. Quando você clica na cidade que você escolheu, eu escolhi Tóquio, o que ele visualiza? A distância
real das cidades, pelo meio de transporte disponível. Então, teoricamente, essas duas cidades estão bem próximas, mas se você precisar sair de Tóquio e ir para essa cidade aqui na Rússia, que eu não consigo ler o nome, a realidade é muito diferente. Então, o que é perto e o que é longe? Perto e longe tem a ver, eu tenho acesso ou não tenho acesso. E aí, esse tipo de visualização nos ajuda a entender melhor o mundo que a gente vive. A decidir não a partir do que eu acho, mas a partir das evidências. Agora, as evidências, muitas vezes, elas não estão em um relatório, elas estão no cruzamento de 2 ou 3 relatórios, mais uma visão de um especialista, mais um stakeholder, alguém que está lá na ponta, alguém que está aqui dentro na administração. Essas evidências, elas vão aparecer a partir do momento que eu cruzo esses dados. Então, é um trabalho muito simples que iniciou esse processo de visualização de informações para tomada de decisão. É um mapa, estava acontecendo, e eu lembro, penso até na nossa situação em relação à dengue. Estava acontecendo muito caso de cólera, se não me engano, isso é na Inglaterra. E aí era um mistério, muita gente morrendo de cólera, até que o médico ele resolveu pegar um mapa da cidade e pegar uma caneta e anotar no mapa onde estavam acontecendo essas mortes. De onde eram essas pessoas. Até que começou a surgir uma concentração de mortes nessa região aqui, que estão esses pontinhos pretos. E ele percebeu que ali nessa região existia um poço. E esse poço, depois eles foram investigar, era justamente um foco de cólera. Simples, super simples. Mas aquela informação não estava dada. Partiu de uma hipótese, de uma investigação, quando ele visualiza, ele consegue entender. O principal propósito do Sensemaking, então, é entender um contexto, entender esse mundo que a gente vive, para então agir. Quando o MIT fala, olha, Sensemaking é uma das 4 competências essenciais para a liderança, por quê? Porque o Sensemaking antecede a estratégia. Se eu não entendo, como é que eu vou criar uma estratégia? Se eu não questiono, como é que eu vou saber se eu continuo fazendo as coisas certas? E aí a gente cai nessa tríade, que é justamente como funciona esse processo. De um lado eu tenho os dados. Como é que eu falo? Por que eu falo dados, principalmente não informação? Porque o dado é o fragmento da informação. Eu tenho um processo de design que é o quê? Não é tornar mais belo, mas é transformar esse dado em algo que eu consiga entender, trabalhar na comunicação. E do outro lado eu tenho o usuário da informação. Obviamente nós, em algum momento, nós somos usuários da informação e em algum momento nós somos os que criamos a informação. Olha um exemplo muito claro de como o Sensemaking faz toda a diferença. Esse é um exame de teste de sangue, um exame de sangue americano. Bem pior que o nosso, né? Bem pior que o nosso, olha bem. Vocês acham que no exame de sangue tem informações que são úteis para o paciente? Alguma informação aqui é útil? Não? Sim, né? Tem algumas informações úteis. A revista Wired, que é o que ela fez, um concurso, pedindo para designers fazerem uma proposta de como deveria ser esse documento, já que ele tem informações vitais para a saúde do paciente. Essa foi a proposta vencedora. Olha que interessante. Primeiro ele categoriza as questões. Aqui ele fala como que está o seu resultado em relação ao risco. E no final ele termina, o que você pode fazer? Ah, seu colesterol está alto, alguma coisa desse tipo. O que eu já posso fazer? No final ele fala, olha, você pode repetir o exame, você pode consultar um outro médico, ou seu médico, você pode começar a fazer exercícios físicos. Aqui um outro exemplo de um exame, esse é um exame do coração. E a proposta vencedora. Vejam como esse modelo já é um pouco mais informativo que o outro. Alguém sugeriu num comentário desse post, falou assim, olha, deveria ser, aqui é verde, aqui é amarelo e aqui é vermelho. Para ter uma leitura mais rápida.
Então, eu tenho aqui um documento todo baseado em texto, com mínimo de design, mínimo, e aqui eu tenho uma intervenção de um designer. Mas é muito importante entender que quando eu falo designer, não necessariamente eu estou falando designer, um profissional formado em design. Eu estou falando design como uma competência de transformar uma situação atual numa situação desejada. Uma competência de agir sobre algo e fazer uma transformação orientada por uma intenção prévia. Isso é design. A gente tem os designers gráficos, que são esses caras que vão dominar essas ferramentas e conseguir produzir, mas o design antecede essa competência técnica. O design, antes de tudo, ele é um modelo mental. É por isso que o Sebrae tem investido tanto em design thinking. É uma mentalidade. Qualquer um de vocês poderia analisar um documento como esse e já sugerir melhoras. Quando você analisa e sugere melhoras, você está fazendo design. E aí talvez você precise depois de alguém que domine as ferramentas, domine algumas técnicas para chegar nesse resultado. Eu falei dados, design e usuário. O que a gente tem em relação aos dados? Olha bem, não é qualquer dado que vai virar um infográfico. O dado tem que estar completo, tem que ser confiável, tem que ser preciso e tem que ter uma densidade apropriada. E o designer, essa pessoa que vai atuar sobre esse dado, essa pessoa primeiro tem que compreender essas informações, compreender esses dados, porque senão ela vai propor uma visualização errada. O Fábio falou, né, olha, muitas vezes a gente está oferecendo para a pessoa, para o público, para o usuário, algo que a gente nem sabe se é útil para ele. Isso é um mal geral. A gente gosta de entregar o que a gente tem, não necessariamente o que o outro precisa. E aí, esse design também tem que ser orientado à compreensão. Por quê? É um mal de muitos designers, aí o profissional de design, se apaixonar pela estética, produzir um material que é belo, mas mente, é belo, mas não é preciso, é belo, mas é confuso. Por isso, essa capacidade de trabalhar com sense making, ela vai muito além da estética. A estética é desejável. Na verdade, a gente sabe que em design, quando a solução é boa, a solução é bela. Isso é básico. Se a solução é apropriada, ela vai ser bonita, não tem como não ser. Eu preciso enfatizar essa questão do visual, porque muitas vezes eu vejo pessoas que deixam de se desenvolver em sense making, porque ela fala, mas eu não domino o Photoshop, não domino a Adobe Illustrator, eu não sou designer. Nós somos, e quem não é designer tem que aprender a ser, porque o nosso mundo mudou. É um mundo que demanda essa competência. E o usuário? Quem vai usar essas informações? Quem usa as informações do site do Sebrae? Você, quando usa um relatório que é produzido pela casa. O usuário, ele tem que ter literacia visual. O que é literacia visual? Saber ler imagens. Isso é algo que a gente aprende, isso é cultural. Ele tem que ter, obviamente, interesse. Não adianta fazer o melhor, te entregar o melhor resultado, mais bem desenhado, se você não tem interesse naquela informação. Não podemos fazer um milagre pelo usuário. E ele tem que estar familiarizado com as convenções. São essas questões que vão ser trabalhadas nessa capacitação em 5 módulos. Como examinar os dados que nós temos, como selecionar os dados, como tratar esses dados e como, nesse processo de tratar os dados, considerar quem vai usar esse infográfico, essas informações, esse texto. Isso é a base do nosso programa. Agora, no sense making, quando o Fábio falou assim, olha, a partir do momento que a gente visualiza as coisas, é mais fácil discutir, isso é básico. Por que muita gente não gosta nem de livro que nem tem imagem? A imagem é rápida. Agora, nem tudo se resolve só com imagem. Um problema que eu vejo em comunicação, a gente fala muito em simplicidade hoje em dia. Vamos simplificar, simplificar. Não. Se eu trato uma informação complexa com uma mentalidade simplista, eu não tenho um resultado. Pelo menos não um resultado efetivo. Às vezes, a gente trata o complexo com uma mentalidade simplista e, às vezes, o que é muito comum, a gente torna complexo o que é simples. Exemplo. Esse aqui é um exemplo de como tornar simples
que pode ser complexo. Esse infográfico, o designer escolheu, para a gente entender o feito desse atleta, ele comparou a distância do salto com um trem, um metrô, quantos vagões. Ele fez uma comparação para tornar. Nós não somos bons em números, para visualizar números. Então, ele usa um recurso. Aqui é um exemplo de algo simples que foi tornado complexo. Sobre o que é esse infográfico? Sobre o que, Virgínia? Confuso. Então, há na nossa época também uma supervalorização das imagens, mas imagens mal usadas são um grande desserviço. Primeiro que uma imagem pesa mais num arquivo digital. Uma imagem, produzir uma imagem, ainda mais se ela for original, leva mais tempo. O que nós vamos aprender nessa capacitação, nesse curso, é como usar os recursos a favor de uma estratégia. Como usar os recursos para ter resultado. Este é um infográfico sobre segurança nos Jogos Olímpicos. Primeiro, você não sabe nem como que você começa a ler essa informação. Nem de onde começa. Segundo, ele tem uma variedade de estilos. Olha, parece que um designer fez esse, um designer fez, um outro designer desenhou esse cara, e um outro designer fez essa parte aqui. Não existe um domínio dos recursos visuais. E aí, para eu entender, eu tenho um esforço tão grande que talvez, se fosse só um texto corrido, seria muito mais rápido. Desperdício de recurso de tempo. John Maeda, ele é um cara muito interessante. John Maeda, ele é designer formado, é artista plástico e também é cientista da computação, ou seja, ele é um Da Vinci da nossa época. E ele escreveu um livro que eu recomendo fortemente para vocês, vive esgotado, chamado As Leis da Simplicidade. E ele tem essa definição fantástica do que é simplicidade. Tira o óbvio e acrescenta o que tem significado. Simples, direta e objetiva. Porém, acrescentar o que tem significado significa que eu entendo o que é significado para quem vai ler a informação. Todo o processo de sense making, em algum momento ele vai culminar no outro. Quem é esse ser que vai acessar essa informação? Não é você. O primeiro momento ele é todo centrado em você. Se você não entender, como é que você vai comunicar? Primeiro momento. E o segundo momento, ok, agora que nós entendemos, como é que a gente comunica? São dois vieses. Outro caso de mau uso da imagem, uma instrução de uma saída de emergência. A gente pode pensar, uma imagem fala mais que 1000 palavras. Às vezes, a imagem fala coisas demais. E se eu estou falando com você mais do que você precisa, eu estou desperdiçando o seu tempo. E a gente faz isso o tempo todo nas empresas. O tempo todo. A gente dá informação que só distrai a pessoa. Essa é uma proposta. O Alberto Cairo é hoje considerado o papa da infografia no mundo. Ele é espanhol, ficou no Brasil um tempo, agora voltou para Nova York. Então ele mostra o seguinte, nessa proposta, ele elimina tudo que é ruído, tudo que é informação que não me interessa. Informação que não me interessa, que não leva à ação desejada, é um ruído. Então ele mostra, olha, aqui não interessa se esse homem se isso é um homem, se isso é uma mulher, interessa que é uma pessoa. E o mais importante são os movimentos que ela tem que fazer em que ordem. Então não é porque a imagem que é bom, não é porque foto é melhor do que desenho, não é porque é uma ilustração rica, ela é melhor do que um pictograma. Tudo é, qual é o meu propósito? Para que eu estou fazendo isso? Esse é um infográfico premiado. O Brasil é muito reconhecido em infografia, no mundo inteiro. A revista Mundo Estranho já foi eleita como a revista mais bem infografada no mundo. Nós temos essa competência. E essa era uma tarefa muito interessante, porque o objetivo dessa matéria, e a matéria foi toda infografada, então uma página dupla de uma revista, eu acho que essa saiu, foi super interessante, que também já ganhou vários prêmios, era explicar como é que o governo gasta o dinheiro dos impostos. Como que o governo brasileiro gastou nesse ano aí, deve ter sido de 2006, como que ele gastou o dinheiro que ele arrecadou.
E esse valor, deixa eu ver se eu consigo ver, 8... Ai, meu Deus. Vocês conseguiram enxergar isso? Peraí. 8 bilhões e quanto? 806 bilhões. Agora você imagina, qual que é o objetivo da Super Interessante? Ele não é uma revista técnica. As pessoas gostam da Super também porque ela é muito ilustrada, ou seja, ela tem muito infográfico. É rápido. E aí o que eles fizeram? Tá, gente, entender 806 bilhões é complexo. O que é 806 bilhões? É muito complexo. Então eles falam assim, olha, vamos fazer uma comparação. Se 806 bilhões fosse algo que você conhece, que é uma nota de 100, um valor de 100 reais, como seria? Essa foi a grande sacada. Vejam, essa grande sacada não tem nada a ver com habilidade de desenho, nada. Essa grande sacada, eu nem sei quem foi, geralmente um infográfico desse você tem 3 pessoas envolvidas. O editor de infografia, o cara que vai fazer o infográfico visualizar e alguém que vai produzir os textos. Ele divide em 7 áreas e vai mostrando, olha, por quê? O cidadão médio, ele sabe, ele conhece esses valores, ele não conhece 806 bilhões. Agora, eu coloco essa informação no nível que você vai entender. Olha o processo de fazer o infográfico. Primeiro, eles tinham as informações, igual a gente tem lá no Excel. Como que o governo, e é uma informação pública, como é que ele gastou o dinheiro. E aí eles começam a fazer rabiscos, nenhuma obra de arte, rabisquinhos, que é o processo do sense making. Peraí, como que a gente pode, agora que a gente entendeu, comunicar isso? Eles começam a testar alguns modelinhos, chegam nesse modelo, bem simples, e aí começam, olha, não tem nada de computador aqui. No nosso curso, em algum momento, a gente vai usar computador, em outros, não. A gente está falando de um processo mental. E no final, a gente tem esse resultado fantástico. O que eles fizeram aqui? Pegaram uma mesa, a gente poderia fazer esse infográfico aqui. Separaram esse valor na proporção, regra de 3 básica, nada de raiz quadrada, montaram e fotografaram. Só isso. Prêmio. Esse prêmio, o Malofert, ele é tão rigoroso, que quando os jurados acham que ninguém merece ouro, não dão ouro para ninguém. Esse ganhou o quê? Prata. Aqui para mostrar que o processo, gente, é todo um processo mental. O ponto do iceberg é o design gráfico. Olha que infográfico interessante. Café. Como é que eu preparo um macchiato? Como é que eu preparo um café expresso? O que vocês acham desse infográfico em termos de clareza? Fácil, difícil, demanda muito tempo para entender? Isso poderia ser um monte de receita, concorda? Para fazer um macchiato, você escolhe 1/3 de água, 1/5 de não sei o quê, e o leite, mistura. Essa é uma proposta. Essa é uma outra proposta. O que é mais simples? O segundo ou o primeiro? Aqui, essa representação me demanda uma carga cognitiva, né? Primeiro para entender, peraí, o que o cara quis propor? Você tem que entender o modelo dele. E aí você tem que começar a destrinchar. Está tudo ali. Eu acho que aqui tem menos opções que aqui, mas basicamente é o mesmo infográfico, com opções diferentes. Por que esses 2 infos? No site onde eu peguei esses 2, deve ter 30 infográficos mostrando como preparar drinks com café. Qual que é o recado? Existem muitas formas de visualizar uma informação. Agora, eu posso demandar muito tempo, eu posso demandar menos tempo. São coisas que a gente vai aprender. Existem muitas opções. Mesmo que eu colocasse para cada área de vocês um designer fera, se vocês não têm essa inteligência crítica, essa capacidade de falar, tudo bem. Senão o designer chega para você e fala, olha que legal. Falo, muito bacana. Mas será que isso aqui não é mais rápido? Não existe uma única solução para um problema.
Por isso que quando a gente faz aí um concurso para criar uma marca, surgem tantas marcas. Existe, tá? Para quem que é, em que momento histórico a gente está, o que a gente quer com isso? Pensamento crítico. Vocês leem em grego? Alguém? Não? Esse é um exercício bom, né? Num bom infográfico, mesmo que você não consiga ler nada da informação textual, alguma informação você tem que entender. A infografia é essa técnica de usar imagem, texto, números, com o objetivo de promover conhecimento, facilitar a comunicação, esclarecer um negócio, nem sempre simplificar. Como o Fábio falou, às vezes simplificar é um erro. Não posso simplificar o painel de um vou fazer um infográfico que é para um curso explicando como você dirige um avião. Não posso simplificar. Posso esclarecer, não posso simplificar. E aqui você vê que o designer usa uma cor, escolhe uma cor para dar ênfase. Um erro comum nos nossos trabalhos no dia a dia, quando a gente lida com a informação, é achar por que a gente tem 16 milhões de cores que as 16 milhões são úteis. Repetir essa frase por quê? A gente precisa interiorizar isso. Tirar o que é óbvio. Por que tirar o que é óbvio? O que é óbvio, as pessoas podem deduzir. O que é óbvio, as pessoas podem deduzir. O que é óbvio. Então, eu também faço um serviço quando eu poupo o outro de coisas óbvias. Agora, para saber o que é óbvio para o outro, eu tenho que conhecer o modelo mental do outro. É um exercício. Esse é um exemplo clássico também em sense making. Isso é de 1908, se eu não me engano. Primeiro mapa de metrô do mundo, mapa do metrô de Londres. O que o designer, na verdade o engenheiro fez? Ele pegou o mapa de Londres e aí foi lá e desenhou por cima onde passava a linha de metrô. Bem óbvio, né? Alguns anos depois, aliás, muitos anos, 1900 acho que esse é o intermediário da década de 20. Alguém teve a ideia e falou assim, olha gente, a gente quando está no metrô, a gente não precisa saber o que está em cima. A gente precisa saber qual é a próxima estação, para onde que está indo. Não tenho que ter um referencial geográfico preciso. E olha que coisa inteligente. Como que ele conseguiu sair dessas linhas tortas que geram uma ideia de complexidade desnecessária? Ele pega e fala, eu só vou usar linhas retas, ângulos de 90 graus e 180. E aí, um modelo mais refinado. Esse modelo, o que eu estou chamando de modelo? Isso foi feito para o metrô de Londres. Funcionou tão bem que o mundo inteiro usa esse modelo. Por isso que é fácil. Você nunca foi a Paris, você chegou no metrô de Paris, você entende, porque você se movimenta pelo código visual, você já aprendeu. O nosso esforço agora, nesse momento, vou mostrar aqui esse trabalho que a gente fez com a Uberlândia, é perceber que gráficos que a gente está criando, que na verdade servem como modelo para outros dados. Quando a gente visualiza a Uberlândia, o perfil de Uberlândia, aquela forma de visualizar vai servir para qualquer município de Minas, do Brasil, do mundo. A gente está criando alguns modelos de visualização. O bom quando a gente cria um modelo é que a gente não precisa desse esforço de ficar reinventando. A gente cria algo que serve, como a tabela periódica, por exemplo. Toda hora tem elemento novo, cabe no modelo. E aí, esse modelo funciona tão bem que agora as pessoas usam isso para tudo. Esse é um mapa, um infográfico premiado também da Super Interessante, mostrando como é que surgiram os gêneros de rock. Então, o que é o grunge? Então, eu vejo que o grunge é a interseção de um estilo com o outro. A metáfora, agora, esse modelo consagrado usado como metáfora para a compreensão. Quando eu uso texto e quando eu uso imagem? Qual seria, na opinião de vocês, o título, um título para esse infográfico?
nacionalidade. O que mais? Tem uma coisa importante, né? O que me mostra que é nacionalidade? Eu tenho dois elementos que me mostram que é nacionalidade. Um elemento aqui, um landscape, e um adereço. Formas de cumprimento nesses 4 países. Como se cumprimenta onde? Que país é esse? E esse? Nova York. Alguns, os 2 primeiros foi bem rápido. A França, a Rússia, Holanda, será? Será que... E Nova York. Será que dava para ser mais direto em Nova York? Podia ser Estado da Liberdade. Escolhas. Escolhas. O que acontece muitas vezes, nós não somos efetivos na nossa comunicação diária, principalmente por e-mail, por relatórios, é que a gente não pensa muito sobre as escolhas. A primeira escolha vai. A pergunta para quem está trabalhando com sense making é: essa é a melhor forma? É a mais rápida? É a mais objetiva? O que está em jogo aqui? Esse é um livro fenomenal do Nigel Holmes. O Nigel também é considerado um dos grandes nomes da infografia americano. E ele escreveu um livro chamado Diagramas Sem Palavras. São só instruções. Como queimar um corpo sem um texto. Como fazer uma bola de chiclete sem um texto. E esse é como se cumprimenta nesses 4 países. Gente, como é que se cumprimenta em Paris? 2 beijos, encosta na bochecha ou é no ar? Tá muito clarinho, né, aqui, mas encosta, olha, deixa eu ver no meu original. Encosta. Tá muito clarinho. Mas aqui, ó, ele sinaliza que encosta. Como é que eu beijo na Rússia? Um beijinho na boca. Como é que eu decido com Paris, mas no ar? Você acha que a pessoa precisa ser um Picasso para conseguir fazer essa representação visual? Na verdade, o Nigel é muito interessante. As pessoas criticavam muito o Nigel porque ele não era um ilustrador de mão cheia. E acabou que essa limitação dele de talento para o desenho acabou virando um estilo dele, que é fazer esses gráficos extremamente simples. Ele tem esse estilo minimalista. Isso é uma pérola. Eu recebi isso anteontem. Escuta. Denise, boa tarde. Te peço desculpa devido ao fato que o Júlio estava matriculado com vocês no treinamento na semana de 10 a 12 de maio e nós te solicitamos de cancelar a inscrição devido à atividade aqui no CT de Uberlândia para clientes que não estava previsto e programado. Fiquei sabendo neste momento que esses clientes não virão na próxima semana e sim na semana de 15 a 19 de maio. Te peço de verificar se podemos continuar com a nossa programação com você e manter a ida do Reinaldo na próxima semana aí na ISBO. Grato pela ajuda e desculpe o transtorno. Gente, 5 dias para eu entender o que esse cara está falando. Eu não entendo, até agora eu não sei o que ele está falando. Ótimo, ótimo. Ela está falando, olha, o que ele está falando é que você não precisa importar que a pessoa vem. Pronto. Por que ele me fez perder 3 minutos da minha vida, na primeira leitura, que depois você viu outras leituras, para me falar que o cara não vem? Vocês recebem esse tipo de e-mail? Agora, vocês criam esse tipo de e-mail? Porque a gente sempre se vê como uma vítima. Nossa, o tempo todo, o povo não sabe o que é, não usa nem vírgula. Você vê que não é só não usar vírgula, não. A pessoa é confusa mentalmente. E ela passa a mentalidade confusa para você. E você tem 1 milhão de e-mails, e de repente isso é importantíssimo para a sua semana, e agora você vai ler umas 3 vezes para ver se você não está perdendo nada. Agora, existem estilos. Quando eu entrei, me falaram do estilo do Fábio. Falei, olha, o Fábio assumiu agora, ele tem um estilo assim, assim, assado. O outro diretor tinha um estilo assim, assim, assado. Tem gente que gosta das coisas nos mínimos detalhes. Tem pessoas que gostam da informação que vai gerar um impacto.
quando eu respondo qualquer e-mail, então você mandou um e-mail assim para mim. Aí eu vou responder uma frase seca com o que interessa. Depois eu vou colocar, bom dia, tchau, tal. Mas automaticamente eu respondo o que interessa. Depois eu floreio lá um pouquinho para ficar humana, senão parece um robô. Com quem nós estamos falando? Esse é um e-mail prolixo. Algumas pessoas vão ficar satisfeitas com um e-mail de uma linha. Fulano não vai. Favor, providenciar outra data. Isso a gente vai ver no curso. Como considerar o estilo de quem vai receber a informação. Mas o verdadeiro atributo de um infográfico não é, como eu disse, simplificar, é esclarecer. Olha que delícia de assunto. Como se faz uma cirurgia de mudança de sexo? Imagina, então, que você trabalha lá na Super Interessante, e é isso. Nós vamos ter que explicar uma revista semanal, qualquer pessoa, criança, qualquer um vai ler essa revista, e a gente tem que explicar em 2 páginas como é feita uma mudança de sexo. O masculino para o feminino para o masculino. Não falei que isso está na Playboy, hein? Falei que está na Super Interessante. Esqueci de falar, hein? Em 3 passos, como se faz uma mudança de sexo. Então, meninos, você está pensando, olha bem, não é uma coisa muito traumática, olha. Vamos abrir o pênis e pronto. Meninas, também não é muito traumático. Você já tem um pênisinho ali encolhido, é só puxar e pronto. Olha como simples, fácil, claro, espirituoso. Por quê, gente? Se a gente trata, aí a gente tem dados, públicos e públicos. Uma das grandes, aí que eu acho, uma das grandes contribuições dos designers para o tratamento da informação é justamente quando a gente vai tratar de assuntos que são muito áridos, assuntos que são delicados. Porque o designer, aí eu falo desse designer formado, ele é um especialista no ser humano. Ele sempre vai tentar colocar a questão do emocional. Às vezes não cabe, às vezes cabe, às vezes é imprescindível. E essa aqui é uma infografia premiadíssima. O cara precisa saber desenhar, pensar. Fotografia, qualquer um de nós, com o mínimo de habilidade, conseguiria chegar nesse resultado. Voltando à relação da complexidade e da simplicidade. Às vezes, a gente vai lidar realmente com informações que são muito complexas, bases de dados muito extensas. E aí a gente precisa de algumas ferramentas que conseguem lidar. Aqui, gente, foi voltando rapidinho. Eu estou falando de uma super interessante. Não estou falando da publicação médica e a pessoa vai aprender a fazer uma mudança de sexo ali, né? Agora, às vezes é isso, é uma informação desse nível. Então, a gente tem os modelos. O que eu chamo de modelos? São infográficos interativos. Esses infográficos, eles vão permitir que você, não é uma fotografia da realidade, uma coisa estática como aquele outro. Eu posso manipular, eu posso, e se eu mudar um investimento? Se esse ano, ao invés de investir 20 milhões, eu vou investir 30, qual é o impacto? São infográficos que permitem essa manipulação em tempo real dos dados. Alguém que usa brilhantemente infografia é Barack Obama. Não é à toa que na equipe de inteligência dele, ele tem assessores que cuidam, examinam todos os dados que passam pelas redes sociais. E na segunda campanha, eles viram que as pessoas não estavam visualizando o impacto que foi o governo dele para a geração de empregos. Então, eles geraram esse infográfico, ele é todo dinâmico, à medida que você vai clicando e vai te dando detalhes, antes dele assumir e depois que ele assumiu. Então, começou gradativamente uma redução até 2012, como é que estava? Muitas vezes, um cliente, uma pessoa não valoriza o nosso trabalho porque ela não entende o nosso trabalho. Mas como não? Mandei um gráfico. Cara, o teu gráfico é confuso. O teu gráfico está falando 1000 coisas. Fala o que interessa para você e para ela. Ou você não está falando de uma forma que ela entende.
Esse é um material fantástico. Os Estados Unidos têm um trabalho muito interessante nessa questão de visualizar as informações. Eles têm um censo, um dos censos, todo infografado, partindo do pressuposto que uma informação pública, de interesse público, deveria ser entregue num formato que as pessoas conseguem entender. Esse aqui está muito clarinho, mas eu acho que na sequência vocês vão conseguir ver. Aqui tem um bonequinho, ele vai analisar, um é o tamanho do cérebro, é o grau de instrução, o coração é a expectativa de vida, e aqui na mãozinha dele tem uma maletinha com dinheiro, né? Qual que é a renda? E a medida, olha, eu vou voltar. Então, eu estou aqui vendo essa cidade, que eu não estou conseguindo ler. Bom, essa cidade, como é que é a expectativa de vida, a educação. Agora eu vou passar para outra cidade, nos Estados Unidos, vai olhando o bonequinho, tá vendo? É um movimento em tempo real. Ah, tudo que eu preciso para tomar decisão está ali? Não. Aquilo ali te dá um primeiro nível do que é importante. Ah, agora eu vou para esse relatório é extenso. Então, dependendo... Agora, aqui já filtra, me ajuda a ter uma visão geral, já poupa o meu tempo. Esse é um infográfico que ficou muito famoso. Quem é hoje assim, a maior referência em infografia analítica? The New York Times. Não por acaso, liderada pelo Alberto Cairo. Aqui, o que ele está mostrando? É melhor comprar ou alugar um apartamento? Isso aqui foi antes daquela crise de 2008, tá? Mas aqui, o usuário do jornal, ele pode entrar, olha, eu estou disposto a pagar R$1.000 por mês, e aí ele vai colocando aqui o que ele está disposto em termos de taxa, e o gráfico mostra para ele, olha, até tanto é melhor você alugar. A partir de tanto, você vai ficar 5 anos, é melhor você comprar. Esse infográfico fez tanto sucesso porque virou uma utilidade pública para as pessoas tomarem decisão. Aluga ou compro? Depende. Depende. É um simulador. Esse é o trabalho que está em andamento, a gente visualizando a identidade empresarial de Uberlândia. Você fala, nossa, não estou entendendo nada. Quando a gente está falando em visualizar dados, primeiro momento é a curva de aprendizagem. Lembra que eu falei da literacia visual? Como é que eu leio esse info? A partir do momento que você aprendeu a ler o info, se ele foi bem feito, você, da segunda vez, você não passa por esse processo. Então ele mostra, olha, os setores, então aqui eu tenho serviço, e começo a sentar para ver melhor aqui. Eu tenho isso, serviço e... Desculpa, construção civil, e aqui eu tenho comércio. De cara, gente, o que predomina em Uberlândia? O rosa, serviço e comércio. Então, esse é um modelo que serve para qualquer cidade. Com o tempo, na hora que eu tiver visualizado esses perfis, só de olhar para o gráfico, ver o padrão, eu já vou saber de que cidade eu estou falando, possivelmente. E aqui ele mostra, olha, em termos de número de estabelecimentos, isso aqui é bem inexpressivo. O que é? A indústria de transformação e a indústria extrativa, os verdes. Porém, quando eu cruzo isso com outros dados, aqui, por exemplo, você vê, aqui são os 30 segmentos de maior resultado econômico, começam a aparecer verdes. Aqui, olha, onde que o Sebrae investiu seu orçamento, seus recursos em Uberlândia no ano passado? Onde foi, gente? TI. E isso aqui é muito setorial, então todas as outras estão aqui dentro. Quando a gente tem esses 3 gráficos, na verdade eles fazem parte de um mesmo pôster, a gente começa a tecer perguntas, hipóteses. Para ele, olha, a indústria ela é bem inexpressiva em termos de quantidade de estabelecimento, mas em termos de resultado econômico ela é bem alta. TI aqui no Sebrae está em indústria, não é isso? Então, a ideia de criar essas visualizações, primeiro, abrir o diálogo. A partir disso, o líder está com a sua equipe e aí começa a fazer perguntas. Espera, é isso mesmo? Eu lembro que no dia que a gente apresentou esse gráfico, as perguntas foram, mas por que não tem tal informação? Porque a gente nunca mediu, ou a gente não quis, ou a gente não pensou. Não são infografias estáticas que a gente fez, toma. Não, a partir dali a gente começa a perceber, olha, seria legal visualizar tal comportamento. Para o ano que vem, eu gostaria de ver o PIB por setor, por exemplo. Então, o que a gente está propondo, primeiro, é uma capacitação
num pensamento crítico, numa visão sistêmica, depois numa literacia visual, chegar num ponto de vocês conseguirem brifar designers profissionais para entregar para vocês ferramentas de visualização que vão agilizar o seu processo, o seu trabalho, a sua tomada de decisão. Tornar a sua tomada de decisão mais qualificada, mais certa. Porque toda vez que a gente faz uma visualização dessa, a gente está olhando para o passado. Mas eu tenho que agir para o futuro. Como é que eu faço isso? SenseMaking, então, é um esforço contínuo para entender conexões. Não fico só nos dados do Sebrae. A economia mundial, para onde esse mundo está indo, pessoas, lugares, eventos, com o objetivo de antecipar trajetórias. Não é olhar para o passado, eu olho para o passado para ver se eu tenho ali algum sinal de como isso vai se desencadear no futuro, se o Sebrae tiver uma intervenção X ou Y. Felizmente, SenseMaking é uma competência, competências são aprendidas e desenvolvidas. Eu falei com vocês que o MIT elegeu o SenseMaking como uma das competências, das 4 competências críticas para o líder. E aqui uma outra pesquisa da IFTF, que é um instituto de pesquisa, também desenvolve esse tipo de trabalho. Desculpa. E aqui ele coloca, olha, esse aqui é o cenário que a gente está vivendo, envelhecimento da população, as grandes tendências, e ele coloca SenseMaking como uma das competências básicas para essa liderança, não por acaso, Design Mindset. Aqui, por que ele separou Design Mindset e SenseMaking? Eu falei muito do Visual SenseMaking, né, da infografia, que são competências de design. No Design Mindset, ele fala especificamente de nós sermos capazes de transformar uma situação atual numa situação desejada. Coisas que são pouco ensinadas nas escolas. Basicamente, a gente está falando, olha, aqui nessa era da informação, a gente produziu dado pra caramba. Está cheio de banco de dados, tem muito dado, e a gente não está conseguindo tirar o melhor proveito. Tudo que uma máquina pode fazer, aqui a gente entende que a gente deve substituir o humano pela máquina. O que nos sobrou? Dá sentido para essas coisas. Esse é o nosso infográfico da nossa capacitação. Como é que vai acontecer? Hoje a gente já começou aqui com esse startup, a nossa palestra. Amanhã a gente tem a primeira turma com os gerentes, umas 15 aí pessoas. Escolhi a gente começar com design de apresentações corporativas, que todo mundo faz, seja no prédio, seja no PowerPoint, toda hora a gente tem que fazer isso, compartilhar as informações. Como fazer isso de uma forma mais efetiva? Eu gosto desse curso porque 4 horas é conceituação, vamos aprender a pensar como designer, 4 horas vocês estão trabalhando em cima de apresentações reais. Então você sai do curso empoderado, feliz da vida, eu garanto. Você vai sair desse curso falando, gente, eu sou uma pessoa mais capaz, mais inteligente, mais tudo. Você sai de lá assim, uau, eu realmente sou designer. Então é assim que os designers fazem? É isso. Eu vou compartilhar com vocês técnicas de design para ajudar você a fazer apresentações mais efetivas. Depois, aqui os gerentes participam de uma turma e os colaboradores escolhidos pelos gerentes participam de uma segunda turma. Na semana seguinte, a gente vai ter um curso sobre infografia específico. Como criar infográficos? Como é que eu chego nesse raciocínio? Aqui também os gerentes e os seus colaboradores escolhidos. Depois a gente segue só com as pessoas que efetivamente no dia a dia vão criar esses infográficos. Então, 8 horas para saber trabalhar com texto. Como comunicar de forma mais rápida, efetiva, prazerosa. E depois, como trabalhar com sínteses visuais. No final, infografia interativa, 4 horas. Porque a nossa expectativa, a princípio, não é que uma pessoa que nunca fez um infográfico vai aprender a fazer um simulador. Está claro que não é isso. Mas é você melhorar nessa capacidade, até para saber avaliar um trabalho. Quando você demandar um trabalho mais complexo de um profissional, você saber orientar, entregar essas informações para esse profissional num formato que ele vai entender. Porque se ele não entender, ele não consegue te ajudar. Bom, resumidamente, a palestra inteira é essa. SenseMaking é pensar antes e agir. A gente pensa porque vai agir. Age, pensa de novo, refaz o modelo.
Eu estou muito animada de começar esse curso amanhã, na verdade, esse programa. Eu vou abrir agora, temos tempo para umas perguntinhas. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, e muito obrigada pela atenção. Bom, obrigado, Denise. E, em paralelo à capacitação, a gente está contratando um conjunto de profissionais para fazer alguns templates, alguns infográficos que a gente vai poder reproduzir automaticamente. Então, eu queria perguntar se alguém tem algo a dizer, medir um pouco a temperatura do Sebrae, como é que está esse medo, a hierarquia e tal. Estou vendo o Brenner aqui, o Luander, e estou lembrando que a Tereza da comunicação, o Cláudio da TI, o Denilson da OED, a ideia é a gente ter toda a nossa comunicação orçamentária com as unidades, com essa linguagem. A ideia é a comunicação já está, a Tereza, radicalmente com a gente, na expressão externa. A ideia de business intelligence, né, eu estava conversando com o Cláudio hoje, já teve projetos, o Geomapa, né, no passado, a UINE tem um conjunto de formações. Então é importante vocês entenderem que isso não é um programa de alguém, de uma unidade ou de uma diretoria, é um programa literalmente de todos nós. Mas então, antes da pergunta, se alguém tem algo a perguntar, eu queria saber se alguém tem algo a falar. Fátima. Primeiro agradecer a oportunidade, principalmente para a Denise, que teve até uma oportunidade maior de conversar com ela pessoalmente, entender um pouquinho o porquê da urgência desse novo diálogo, desse novo movimento no Sebrae. Então, eu acho que trazer isso para casa vai ser um grande ganho. Eu acho que muitas pessoas, como eu já tenho conversado, como eu, que sempre foram mais visual, vão ficar muito mais felizes, porque vão encontrar mais a tribo, e para entender mais realmente quantos infográficos a gente encontra pela vida que a gente não sabe avaliar e nem fazer, principalmente a crítica, como você colocou hoje. É isso. Obrigada. Aproveitando aqui, já que a Fátima quebrou o gelo, boa tarde a todos. Aqueles que eu ainda não tive a oportunidade de cumprimentar, eu sou o Roberto Marinho, estou regressando a casa depois de 8 anos. Para mim é um motivo de satisfação muito grande reencontrar colegas, amigos já de longa data e também conhecer novas pessoas aqui também no Sebrae. Tivemos uma oportunidade, né, Denise, de conversar junto com o Denilson, com o Dr. Fábio, nessas últimas, talvez, 3 semanas, né, coincidindo aí com o meu tempo aqui também, nesse recomeço aqui no Sebrae. Da minha parte, eu queria colocar, também julgo muito relevante esse trabalho dessa natureza, e colocar também a UGP à disposição para que possamos instrumentalizar, né, nossos colegas, nossos colaboradores, dotando cada um da capacidade e da competência adequada para desenvolver esse novo programa, essa nova ferramenta ou instrumento de trabalho que passa a ser agora uma realidade dentro da casa, né? Então, é mais uma colocação nesse sentido. Eu esqueci de você, Roberto, o GT que está pagando a conta da capacitação e está envolvida nisso transversalmente, né? Eu sou um analfabeto digital. Eu, por exemplo, não sei mexer com PowerPoint, não sei mexer com Excel. Então, eu pedi a ajuda da Tereza para o Rafael me capacitar em PowerPoint, em paralelo, para eu poder fazer o curso. Estou dizendo isso porque às vezes a gente se assusta um pouco, né? E aqui em Minas a gente tem muito medo de revelar a ignorância da gente, né? A gente fica com medo de mostrar que não sabe. Então eu não sei, e estou falando isso para desmistificar um pouco essa participação na capacitação. E já que poucas pessoas tiveram algo a falar, alguém tem algo... tem mais um para falar. Alguém tem algo a perguntar depois também, se tiver. Eu queria, nessa interação assim mais leve, entender o que seria o sentimento de cada um, né?
na educação, pode ser o Ricardo, pode ser outra pessoa, na tecnologia, como é que internaliza um pouco essa percepção? Eu vou tentar rapidamente dividir uma experiência e eu não sabia que o nome era SenseMake. Nós tivemos a oportunidade de fazer um trabalho aqui com os espanhóis, uma parte da casa, onde nós tínhamos que fazer um estudo muito aprofundado do setor e passar essa informação para um público enorme, de uma maneira simples, de uma maneira efetiva, né? E eles, o que eles mais ensinavam para a gente foi a apresentação no PowerPoint. Nós virávamos noites para fazer essa apresentação, para que meia hora antes nós apresentávamos para o diretor e para os nossos colegas. Esses nossos colegas faziam o crivo, detonavam, tipo, não entendi, nós corríamos, refazíamos, porque a importância que todo mundo somava, era importante, era a informação para o público. O simples, o complexo eram dias e dias de estudos, assim, né, desde da parte nacional como a parte internacional, em que a gente tinha que apresentar para eles de uma forma que, inclusive, fizesse um movimento. Essa forma, ela tinha que sensibilizar, ela tinha que informar e ela tinha que movimentar. E foi assim, né, essa turma que fez desde este momento, nunca mais nenhum de nós conseguiu fazer algo diferente, assim. A ter um senso crítico em termos da informação. É muito ruim, porque a gente acaba obtendo uma arrogância nessa questão da apresentação, que você fica, nossa, é muito. E tem um detalhe, nós brasileiros somos muito passionais e a gente começa qualquer texto falando assim, aí Deus disse, faça-se a luz. E no 7º dia, e vai contando, para contar, ponto. E os espanhóis, eles têm essa característica de objetividade, né? Então, o que tem que ser informado? Ponto. O que vai ser informado e de que forma e de uma forma prazerosa. Então, o que eu percebo é que você está trazendo para isso a técnica para isso, porque uma coisa a gente aprendeu né, e não acredito que a gente aprendeu, a gente teve o conhecimento, o contato com essa história à medida do nível de exigência que era muito grande, e a técnica está aí, eu fico muito feliz e que ela seja compartilhada com todos. Qual que é o seu nome? Denise. Olha que nome lindo. Coisa chique. Então, Denise, você falou uma coisa que na hora eu falei, eu tenho que pegar o microfone e comentar, porque é uma mudança mental mesmo. Isso é que vai acontecer. Depois que você aprende a técnica, e é muito fácil, na verdade. Lógico, tudo que você está aprendendo num primeiro momento, você estranha, né? Mas porque ela é lógica. Quando eu comecei esse curso Design de Apresentações Corporativas, eu formei mais de 12 turmas, secretárias, gente de vendas de concessionária, um público incrível, assim, completamente heterogêneo. E quando eu começo, e a maioria, na verdade a maior parte sempre homem, fala, ai meu Deus, a firula, só coisa de gay, agora vai ser o curso de como fazer uma apresentação gay. Sim, eu sinto isso. Mas aí quando eu começo a mostrar que é lógico, é racional e a estética, ela é um recurso estratégico, as pessoas saem empoderadas e elas percebem isso. É uma mudança mental. É óbvio, né, gente? Praticar. Por isso que a gente vai fazer o curso uma vez por semana, porque vocês vão voltar. E é uma turma piloto. A gente vai fazer esse formato, depois sentar com algumas pessoas, vamos obviamente aperfeiçoar essa mentalidade do design thinking, a gente faz o melhor que pode, mas aberto a aperfeiçoamento. SenseMake, eu não falei em nenhum momento, é um processo co-criativo. Não é o Fábio falando, é isso. Não, a gente junta uma equipe, como foi o processo, né, Fábio? Mostramos para vocês, né, para essa equipe, e se a gente fizer isso? É um processo de cocriação, por isso também é um processo que integra as pessoas. Então, essa experiência, eu vivo muito isso na Fiat, porque Fiat é uma empresa italiana, eu trabalho na Fiat do Brasil, 3 vezes por semana, né, como consultora, e a Fiat, vocês sabem, comprou a Chrysler. Então, você tem o modelo italiano, o modelo brasileiro e agora o modelo americano, que é prático, time is money o tempo todo. É fantástico. Você vê a cultura italiana, passional, emocional, prolixa, que fala com as mãos, e aí o americano, não, eu quero ver lá, cadê? Não estou vendo, mas o cara falou com as mãos. Aquela entonação estava na mão, não está no gráfico.
Então, isso é um desafio, mas é muito gostoso, assim. Realmente eu estou muito afim de começar, porque é um assunto que eu adoro, assim. Eu tenho aqui na plateia alguns alunos, né, a Virgínia, que fez infografia, a própria Simone. Simone, levanta aí, por favor. A Simone, gente, tem que apresentá-la para vocês, ela é a infografista que fez efetivamente o gráfico, aquela tradução, pensou esse modelo, a gente fez isso como um exercício para entender como é que isso vai acontecer agora na prática. Então, pegamos o Uberlândia como um protótipo. E é uma paixão muito antiga, mas mesmo os designers, no curso de design não é algo que é ensinado, porque é uma demanda da nossa época, cada vez mais. Salvou no final, né? Porque uma iniciativa gay, com diretor com gravata rosa, assim, fiquei preocupado, sem preconceito, né? E o presidente Lázaro passou por aqui como relâmpago para nos prestigiar, acho que ele já saiu, tem uma agenda lá com ele agora. Mas muito legal, você é da indústria, ele trabalha com a Marise, né? Muito legal isso, porque a gente produz muito conteúdo, muito relatório, muita consultoria de inteligência. E aí, como é que a gente passa para as pessoas para desenvolver uma agenda, né? Isso demanda um tempo muito grande para fazer uma transparência. Para fazer uma transparência, quando você começa a ter esse nível de exigência, para você fazer uma apresentação, é muito tempo e a cabeça não para, né? E assim, desde o crivo da não imagem, a padronização, a N coisas, mas e agora com uma técnica, tipo, ó, que tudo. Né? E o mantra é esse mesmo, quer dizer, que a agenda que a informação endereça. Que a agenda que a informação endereça. Então tem um conjunto de inteligência que te permite definir o que é o foco, e aí qual a agenda que a gente vai passar a ter, que síntese a gente precisa transmitir para as pessoas, e depois dar o tempo à complexidade na medida que tenha, mas a gente não tem que transmitir essa complexidade de partida para todo mundo. Bom, vamos caminhar para encerrar? Então quero agradecer a todos, sei que a gente está muito empolgado também como a Denise, desejar sucesso nessa trilha juntos aí que a gente está fazendo. Boa tarde para vocês. Vamos subir?